Olha, quando a gente pensa em hélio, a primeira coisa que vem à cabeça é balão de festa, né? Ou talvez aquela voz fininha e engraçada. Mas a verdade é que a história real desse gás é muito mais incrível. A gente está falando de um elemento com uma origem cósmica, com propriedades super extremas e que tem um papel assim invisível, mas que é fundamental na nossa tecnologia e na medicina. Hoje, a gente vai descobrir o que faz do hélio algo tão especial. Então, para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui. O que é que liga uma coisa tão comum, tipo um balão de festa, com algo super complexo, como os superímãs de um hospital? E, mais ainda, com o nosso próprio Sol? Parece que não tem nada a ver, né? Bom, a resposta para tudo isso é uma só palavra: hélio. E a história de como esses três pontos se conectam, é fascinante. E que história, viu? A origem do hélio é diferente de tudo. Pensa só, é o único elemento de toda a tabela periódica que foi descoberto primeiro lá no espaço, antes mesmo de saberem que ele existia aqui na Terra. Não foi no laboratório, foi olhando para o Sol, uma descoberta literalmente celestial. Tudo começa lá em 1868. Imagina a cena. Durante um eclipse total do Sol, um astrônomo chamado Pierre Janssen estava analisando a luz da coroa solar e ele vê uma linha amarela bem estranha no espectro. Uma assinatura de luz que não batia com nenhum elemento que a gente conhecia. Aí, no mesmo ano, outro cientista, o Norman Lockyer, teve a mesma ideia. Isso deve ser um elemento novo. Só que a confirmação mesmo, a prova final, só veio quase 30 anos depois, em 1895, quando William Ramsay finalmente conseguiu isolar esse gás misterioso aqui na Terra a partir de um mineral. E é por isso que o nome dele é hélio. Vem de hélios, que é a palavra grega para sol. É uma homenagem bem direta, né? Pensa que loucura. Por 27 anos, a ciência sabia que existia esse elemento lá no Sol, mas ninguém tinha a menor prova de que ele também existia aqui, no nosso planeta. Bom, essa história da descoberta já é incrível, né? Mas agora vamos entender por que o hélio é tão valioso. O que torna ele tão especial e, em muitos casos, simplesmente insubstituível? A resposta está numa combinação de propriedades físicas bem únicas, bem extremas. E uma das propriedades mais loucas é essa aqui. Menos 269 graus Celsius. É um frio que a gente nem consegue imaginar. Essa é a temperatura em que o gás hélio vira líquido. Ele tem um ponto de ebulição mais baixo de todos os elementos que existem. Isso faz dele o super refrigerante definitivo, o líquido mais frio que a gente consegue produzir. Outra característica que é fundamental é a segurança. Olha só, o hélio é o segundo elemento mais leve que existe. O primeiro é o hidrogênio. Então por que não usar hidrogênio? Simples, porque o hidrogênio é extremamente inflamável, é perigoso. Já o hélio, ele tem uma vantagem gigantesca. Ele não pega fogo. É totalmente inerte, não inflamável. E é por isso que ele se tornou a única opção segura para encher dirigíveis e balões. E essa característica de não reagir, de não ser inflamável, tem um nome. Ele é um gás nobre. Isso quer dizer que os átomos de hélio têm a sua camada de elétrons, a camada mais externa, toda completa. Isso deixa eles super estáveis, sabe? Quase antissociais. Eles simplesmente não têm interesse em se misturar ou reagir com outros elementos. E essa indiferença química é, na verdade, um baita superpoder. E agora que a gente começa a ver como tudo isso se conecta. Esse gás que veio lá do Sol, com essas propriedades tão extremas, ele tem um papel fundamental em salvar vidas, e de jeitos que muita gente nem faz ideia. Vamos montar esse quebra-cabeça. Para a gente conseguir ver dentro do corpo humano com uma clareza impressionante, como num exame de ressonância magnética, a medicina precisa de ímãs superpoderosas. A gente não está falando de um ímã de geladeira, não. É algo milhares de vezes mais forte. Só que tem um detalhe crucial. Esses ímãs gigantescos só funcionam, só viram superímãs, se eles forem resfriados a temperaturas absurdamente baixas. A gente está falando de um frio extremo, pertinho do zero absoluto. E é aí que tudo se encaixa. Lembra daquela temperatura que a gente viu? Menos 269 graus? Pois é o hélio líquido que fica circulando dentro das máquinas de ressonância, banhando os ímãs nesse frio todo e permitindo que eles funcionem. Ou seja, sem hélio, simplesmente não existiria a ressonância magnética como a gente conhece hoje. É uma ferramenta de diagnóstico vital que depende totalmente dele. E não para por aí, não. Além de ser o super refrigerante dos ímãs e exames como ressonância e PET scan, o hélio também é fundamental lá no fundo do mar. Para mergulhos muito profundos, ele é misturado com oxigênio para criar uma mistura chamada heliox.
Isso evita um problema sério chamado narcose por nitrogênio, um efeito que confunde a mente do mergulhador. Com o hélio, eles conseguem explorar as profundezas com muito mais segurança. Ok, então a gente já viu que o hélio salva vidas nos hospitais e nas profundezas do oceano. Mas ele também é uma espécie de herói anônimo por trás de todo o nosso mundo digital. Ele é aquele ingrediente secreto e invisível que faz a fabricação de quase toda a tecnologia que a gente usa no dia a dia ser possível. Lembra daquela característica dele de ser um gás nobre, de ser antissocial e não reagir com nada? É exatamente isso que entra em ação aqui. Na hora de soldar metais especiais, o hélio cria uma bolha de proteção, uma atmosfera inerte. Na fabricação da fibra ótica, ele garante um ambiente super puro, para que os cabos que trazem a internet até a nossa casa saiam perfeitos. E talvez o mais importante de tudo, na produção de semicondutores, que são basicamente os cérebros dos nossos celulares, dos nossos computadores, o hélio protege esses componentes minúsculos de qualquer contaminação. E já que falamos do corpo humano, uma observação importante. O hélio não tem nenhuma função biológica para a gente. Nenhuma. Ele é totalmente inerte dentro do nosso corpo. É por isso que quando alguém inala um pouquinho de um balão, a voz fica fina. Mas é exatamente por isso que é muito perigoso. Inalar hélio direto de um tanque, por exemplo, expulsa o oxigênio dos pulmões e pode causar asfixia muito, muito rápido. E tudo isso nos leva a um último ponto, que é um paradoxo bem interessante sobre o hélio. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, uma das coisas mais abundantes que existem e uma das mais raras. Parece não fazer sentido, né? Mas faz. O paradoxo é exatamente esse. Se a gente olhar para o universo como um todo, o hélio é o segundo elemento mais comum que existe. Só pede para o hidrogênio. É o combustível das estrelas. Mas, aqui no planeta Terra, a situação é o oposto. Ele é um recurso super raro, finito e não renovável. A gente não consegue fabricar hélio. E para piorar, como ele é muito leve, qualquer hélio que escapa de um balão, por exemplo, sobe e vai embora para o espaço. Para sempre. Então, se ele não é comum por aqui, de onde vem o hélio que a gente usa? Bom, ele é basicamente um subproduto de um processo geológico absurdamente lento. Durante milhões e milhões de anos, lá no fundo da crosta terrestre, elementos radioativos como urânio e tório vão se desintegrando bem devagarinho. E nesse processo, eles liberam hélio. Esse gás fica preso em bolsões de gás natural e é de lá que a gente consegue extrair ele. No fim das contas, o hélio é quase como um presente do cosmos, né? Um elemento que foi descoberto no Sol, que alimenta as estrelas e que aqui na Terra possibilita algumas das nossas tecnologias mais importantes e salva vidas. Então, sabendo que ele é tão essencial, insubstituível e tão raro no nosso planeta, a grande pergunta que fica é: como é que a gente vai garantir o futuro desse elemento tão extraordinário?